Para compreender o passado, temos que compreender os artefatos do passado. Eles não apenas enquadram a forma como interagimos com o mundo, mas também influenciam a forma como pensamos sobre ele como um todo. Portanto, quando se questiona a propriedade destes artefatos, questiona-se também a história por detrás deles. Neste vídeo iremos conhecer 8 incríveis descobertas e artefatos do passado. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Múmias com língua de ouro, Egito. Foram desenterradas em tumbas no sítio arqueológico de Oxirrinchus, próximo da cidade de Eubanaza, a quase 200 quilômetros ao sul do Cairo, 3 múmias egípcias que contam com línguas feitas de folha de ouro. Essa é a segunda descoberta de múmias com língua de ouro encontradas no Egito. Arqueólogos já se depararam com corpos mumificados de 2000 anos contendo folhas de ouro similares no lugar de línguas no templo de Taposiris Magna de Alexandria, no oeste de Alexandria. O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciou a mais recente descoberta, que pode revelar informações importantes sobre como os antigos habitantes da região enxergavam a vida após a morte. Segundo os pesquisadores, tratam-se de 3 múmias que pertencem a um homem, uma mulher e uma criança, cujas identidades ainda são desconhecidas. Acredita-se que as folhas de ouro foram colocadas no lugar das línguas, durante a mumificação, para ajudar os mortos a falarem com os deuses no pós-vida. Foi o que especialistas também sugeriram às múmias encontradas anteriormente. Uma das tumbas, que foi saqueada por ladrões de túmulo no passado, guardava os restos mortais da mulher e da criança de 3 anos, além de um sarcófago de calcário com tampa em forma de mulher. No enterro vizinho, que estava intocado, foi armazenada a múmia do homem, que remonta à 26ª dinastia do Egito Antigo, entre 664 a.C. e 525 a.C., um período conhecido como Site. O fato de o túmulo estar intocado é impressionante e foi destacado por cientistas. Além das múmias e do sarcófago, dentro das tumbas também foram encontrados outro sarcófago de calcário com tampa em forma de homem, um escaravelho, 400 estatuetas funerárias chamadas de Ushabti, 4 potes canópicos que serviriam para guardar os órgãos do falecido, entre outros artefatos. Número 7. Múmia coberta de ouro, Egito. Ainda no Egito, uma equipe de arqueólogos encontrou uma múmia coberta de ouro, dentro de um sarcófago de 4.300 anos. Ela pertencia a um homem chamado Recachepes e foi achada a 15 metros de profundidade em um cemitério de Saqqara, no sul do Cairo. Especialistas acreditam que o cadáver seja a múmia egípcia mais antiga de uma pessoa não pertencente à realeza. Outras 3 tumbas também estavam no local em que ela foi achada. A maior das múmias pertence a um homem chamado Kanun de Jeidef, quem teria sido sacerdote, inspetor e supervisor de nobres. Outra pertenceria a Meri, um alto funcionário do palácio com o título de guardião de segredos, que permitia a ele realizar rituais religiosos especiais. Na terceira tumba, estaria sepultado o juiz e escritor Fetek. Dentro dela os arqueólogos encontraram uma grande coleção de estátuas. Já entre os túmulos, havia uma série de objetos de cerâmica e de outros materiais. Conforme afirmou o arqueólogo e ex-ministro de Antiguidades do Egito, Ari Hawass, as descobertas datam aproximadamente dos séculos 25 a 22 a.C. Número 6. Braseiros com efígies de divindades, México. Durante o final do período pós-clássico e após a queda de Chichén Itzá, Mayapan foi o principal centro cerimonial e comercial do norte de Yucatán, entre os anos 1250 e 1450. Para proteger a cidade dos ataques inimigos, os 3.600 edifícios no centro da cidade foram cercados por uma parede com 8 quilômetros de extensão. E os braseiros com efígies de divindades, como esta peça que representa Sha'ak, divindade da chuva, são uma expressão cerâmica característica deste local e daquela época. Eles possuem nariz adunco e presas serpentinas. A figura é pintada, alternadamente, em azul e marrom avermelhado, uma possível alusão ao céu ou à água celeste e à terra. O culto ao braseiro em Mayapan foi muito importante, espalhando-se ao longo das florescentes rotas comerciais do Caribe ao longo de toda a costa oriental de Yucatán, e penetrou no interior onde esses contatos comerciais foram eficazes.
Número 5. Espadas de presa, Índia. Há séculos, o poderoso elefante participava durante as guerras, e muitas vezes armado com a feroz espada de presa de elefante. E quando alojadas nas presas de um elefante em ataque, essas espadas teriam sido armas temíveis. Datadas do século VI a.C., esta arma letal apresentava um tipo de encaixe que se conectava diretamente à presa do elefante. Essas espadas são extremamente robustas, com pontas maciças reforçadas, faixas de reforço moldadas em torno das bases e anéis que presumivelmente permitiam que os encaixes fossem firmemente amarrados às presas. A lâmina de 2 gumes foi projetada para infligir destruição massiva como um elefante, através de barricadas e fileiras de soldados inimigos. Ao longo da história há evidências de milhares de espadas de elefante sendo usadas em batalha. No entanto, apenas 4 pares destas armas intimidadoras ainda existem hoje. Número 4. Antiga cidade do Grande Zimbábue, África. As imponentes muralhas do Grande Zimbábue revelam uma maravilha da engenharia. Grande Zimbábue é o nome dos extensos restos de pedra de uma antiga cidade construída entre 1100 e 1450, perto da atual Masvingo, no Zimbábue. Considerada obra dos Shona, que hoje constituem a maioria da população do Zimbábue, e possivelmente de outras sociedades que migravam de um lado para o outro pela área, a cidade era grande e poderosa, albergando uma população comparável à de Londres naquela época, algo em torno de 20.000 pessoas durante seu pico. O Grande Zimbábue fazia parte de uma sofisticada rede comercial. Bens comerciais árabes, indianos e chineses foram encontrados no local, e o seu projeto arquitetônico era surpreendente, feito de enormes paredes e torres de pedra sem argamassa, a maioria das quais ainda está de pé. No entanto, durante quase um século, os colonizadores europeus do final do século XIX e início do século XX atribuíram a construção a estrangeiros e exploradores, e não aos próprios africanos. Número 3. Selo do rei Ezequias, Israel. Uma equipe estava escavando um antigo lixão perto do bairro de Silvan, ao lado do muro que circunda a cidade velha de Jerusalém, e encontraram algo inusitado no local. É um pedaço de barro inscrito com o selo do rei Ezequias, e talvez seja por isso que demorou 2.700 anos para ser encontrado. Acredita-se que seja o primeiro selo, também conhecido como bula, de um rei israelense ou da Judéia, a ser descoberto por arqueólogos. A bula oval tem 1,27 centímetros de largura, e a impressão no barro traz uma inscrição em escrita hebraica antiga, que se traduz como pertencente a Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. O artefato apresenta um sol de 2 asas, com asas voltadas para baixo, flanqueado por 2 símbolos Ankh que simbolizam a vida. O rei Ezequias reinou de cerca de 727 a 698 a.C., e certamente é retratado favoravelmente na Bíblia. A Bíblia descreve o rei Ezequias como um dos reis mais importantes depois do rei Davi. Número 2. Penrith Roard, Inglaterra. O Penrith Roard é um tesouro disperso de broches penanulares de prata, do século X, encontrados em Flusco Pike, Nelbigen Moor, perto de Penrith em Cumbria. Acredita-se que os broches tenham sido depositados por volta do ano 930. O maior broche de cardo foi descoberto em 1785 e outro broche de cardo menor em 1830, com a maior parte dos itens sendo recuperados em 2 grupos próximos um do outro por arqueólogos, em 1989. A razão usual para um tesouro ser disperso é que operações agrícolas rotineiras, como arar, podem mover alguns itens de um único tesouro antes de serem descobertos. Investigações arqueológicas posteriores, realizadas em 1989 no mesmo local, revelaram outros itens de prata que confirmaram que se tratava de um tesouro disperso, e não da perda solitária de um broche. 2 grupos de itens foram encontrados em campos próximos. Um consistia em 5 broches vikings, com fragmentos de mais 2, e o outro em mais de 50 itens compreendendo moedas, lingotes, joias e hacksilver. Os broches foram declarados um tesouro e entraram no Museu Britânico de Londres em 1991. Número 1. Discos de jade, China. Na China antiga, que remonta a pelo menos 5.000 a.C., grandes discos de pedra eram colocados nos corpos dos aristocratas chineses.
Sua função original ainda escapa aos cientistas, assim como a forma como foram feitos, considerando que foram esculpidos em jade, uma rocha extremamente dura. Como foram feitos num período em que nenhuma ferramenta de metal foi encontrada, os arqueólogos acreditam que provavelmente foram feitos por brasagem e polimento, o que levaria um tempo extraordinariamente longo para ser alcançado. Portanto, a questão óbvia aqui é: por que eles se esforçariam tanto? Descobertas arqueológicas da cultura Lianzhou revelam a sua verdadeira distinção reside na notável sofisticação dos seus artefatos de jade, nomeadamente os discos Kong Bi. Esses objetos de jade, que se acredita terem sido projetados para rituais, diferenciam os Liangu, com os discos Bi apresentando um artesanato complexo e processos de produção trabalhosos. Muitos desses artefatos continham símbolos relacionados ao céu. A palavra chinesa para jade é Gyu, que significa puro, tesouro e nobre. Descobertas em muitos túmulos de elite que abrangem a cultura Hongshan e continuando na cultura Lianzhou, as pedras de jade eram colocadas de forma proeminente no corpo do falecido, acima da cabeça, no peito e abaixo dos pés das elites chinesas. Uma sugestão é que os discos de jade tinham como objetivo guiar a alma do falecido para o céu. Outra sugestão é que se acreditava que o jade prevenia a decomposição da carne. Os discos de jade provavelmente desempenharam um papel em rituais ou práticas associadas à transição para a vida após a morte. O legado desta cultura continua vivo em mais de 50 locais escavados na província chinesa de Zhejiang, exibindo vestígios de sua arquitetura avançada, incluindo paredes, residências, docas, oficinas e tumbas adornadas com esses requintados tesouros de jade. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 incríveis descobertas e artefatos do passado. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!